This is Esparta! Eu te concedo o feudo de São Fidélis se você me jurar fidelidade. Olá, tudo bom? Então, estou eu aqui de volta para fazer a cola, para fazer a ponte da Idade Antiga com a Idade Média. Sim, porque eu já gravei para o meu canal A Vida Segundo Maurício, ou as coisas principais, a essência da Idade Antiga. Também já gravei a essência da Idade Média, certo? Para descomplicar a Idade Antiga e a Idade Média da cabeça de todos vocês. Mas faltou a ponte, faltou a transição, certo? Da Idade Antiga com a Idade Média. Vamos lá então, sem enrolação, certinha a fase de transição da Idade Antiga com a Idade Média. É agora. Bom, vamos nós então. Como eu estava falando, a Idade Antiga, a essência era guerra de conquista, conseguir terra, fértil, escravo. O Império Romano conquistou toda a Europa e toda a Ásia. Então, quando o Império Romano não teve mais para onde expandir, as terras foram ficando inférteis, os escravos foram se matando e o Império Romano foi entrando em colapso. Até que dois imperadores, um chamado de Constantino e outro chamado de Teodósio, fizeram de tudo para tentar salvar o Império Romano. Só que o imperador Constantino, ele pensou assim: o cristianismo está crescendo muito, certo? E pelo cristianismo, o que os apóstolos de Cristo falam, o suicida vai para o inferno. Então, se a gente parar de perseguir os cristãos e autorizar o culto desses cristãos, eles vão ensinar para todos os escravos que o suicídio leva ao inferno. Então, por estratégia, o imperador Constantino autorizou o culto dos cristãos, porque a intenção dele era que diminuísse o número de suicídio entre os escravos, porque eles precisavam de gente para trabalhar, certo? Nas terras, já que a terra era a riqueza, era a forma de sobrevivência de todos os impérios. Depois do imperador Constantino, o imperador Teodósio tentou botar o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, mas mesmo assim não deu certo, porque o Império Romano como eu já expliquei em 2 vídeos, pessoal, o Império Romano, pela sua própria essência, pela própria estrutura da Idade Antiga, já levava a sua destruição, a sua autodestruição. Assim que ele conquistasse o mundo todo, certo? Ele iria esfarelar. Então essa tentativa dos imperadores Constantino e Teodósio de, pelo cristianismo, tentar salvar o Império Romano, não funcionou não. Também tivemos as invasões dos povos germânicos, certo? Que aí as pessoas falam de bárbaros, mas eu prefiro chamar de povos germânicos porque foram os povos que a Roma conquistou, que a Roma avançou e que agora viram a fragilidade do Império Romano e estavam reconquistando as suas terras, certo? Então o Império Romano foi cada vez mais esfarelando com as invasões dos povos germânicos, as invasões bárbaras, né, dos visigodos, ostrogodos, dos vândalos, do anglo-saxão, desses povos, fora que mesmo com o cristianismo, os escravos não paravam de se matar e as terras iam ficando inférteis. O que os grandes proprietários de terra tentaram fazer? Os patrícios chegaram para os seus ex-escravos e falaram assim: eu vou libertar vocês, mas camponeses e servos, certinho? Não vou ficar explicando muito aqui de camponeses e servos, porque o vídeo da Idade Média, confira aí se você não viu, explica com detalhes. E os ex-escravos aceitaram se tornar os camponeses e servos dos patrícios. Os plebeus, que eram pequenos proprietários de terra, que não tinham condições de tocar sua terra, deu a terra para o patrício e também virou um camponês servo do patrício, certo? E esses povos que foram invadindo, também esses anglo-saxões, visigodos, ostrogodos, também trouxeram a sua cultura, certo? E também se viraram a nobreza da Idade Média, junto com os patrícios.
Os ex-escravos e os plebeus viraram os camponeses servos da Idade Média, certo? Viraram os camponeses servos da Idade Média. Digamos assim, não vamos dizer que a vida de camponês era muito boa, não. Era uma escravidão disfarçada, né? Porque ele estava preso à terra, naquele acordo verbal com o senhor feudal, certo? Mas ele deixou de ser escravo. E assim foi feita a transição da Idade Antiga à Idade Média. Na Idade Média nós temos que entender 3 mundos. O mundo germânico, que foi as invasões bárbaras, o mundo romano, que era o Império Romano esfarelando, e o mundo cristão. O mundo germânico, na Idade Média, eles tinham a prática do comitatus. O que é isso? Divisão dos saques de guerra. Então os povos germânicos voltaram às suas terras, foram invadindo o Império Romano em frangalhos e foi dividindo os saques de guerra. Essa prática vai evoluir para a suzerania e vassalagem da Idade Média. Quando os patrícios deram as terras para os seus escravos, certinho, vai ser a prática da nobreza com os camponeses servos da Idade Média. E a Igreja Católica veio para deixar esse mundo mais redondinho ainda, para ser o cimento, para ser a cola entre esse mundo antigo, do mundo do Império Romano, tal, e com esse novo mundo, que agora a Igreja Católica vai, né, ditar as regras e vai ser um mundo totalmente de nascimento, de hereditariedade, entendeu? Da palavra, da fidelidade, da honra, certo? E é isso aí, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. E agora o próximo vídeo para a Vida Segundo Maurício vai ser o vídeo de Maria Alice caçando os ovos de Páscoa dela. Até semana que vem, até o próximo final de semana, certo? Com o vídeo de Maria Alice caçando seus ovos de Páscoa.